Fala pessoal, tudo bom? Então, como eu havia falado, eu gravei essa videoaula aqui para a gente dar uma olhadinha no lançamento vertical para cima, né? Então a gente viu na nossa aula, né, o movimento de queda livre e o lançamento vertical para baixo. Agora a gente vai ver o que acontece quando a gente lança um objeto para o alto, né, com velocidade vertical, né? Então a gente sabe que esse objeto ele sobe, mas depois ele desce. Isso é uma coisa que acho que ninguém tem dúvida, né? Então tudo que sobe desce, né? Por que ele vai descer? Né? Porque essa velocidade com a qual ele é lançado, ela aponta para cima. Se ele mantivesse essa velocidade, ele iria embora e sairia do planeta Terra, né? A velocidade dele sempre estaria apontando para o alto, né? Então ele estaria sempre se movendo para cima e iria embora da Terra. Por que ele vai voltar para a Terra? Porque essa velocidade ela não se mantém constante, ela vai diminuindo, né? Por que a velocidade diminui? O que faz uma velocidade mudar? O que faz uma velocidade mudar é uma aceleração. Quando a gente lança um objeto para cima, próximo da Terra, esse movimento está submetido a essa aceleração, que a gente chama de aceleração da gravidade, né? É a aceleração produzida pela força da gravidade. Qual que é o valor dessa aceleração da gravidade? Esse valor ele é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Normalmente a gente usa 10. Então o enunciado da questão sempre vai dar esse valor aí para vocês, tá certo? Esse movimento de lançamento vertical para cima, ele possui duas etapas distintas. A primeira etapa é enquanto o corpo está subindo e a segunda etapa é quando o corpo está descendo, né? Entre a subida e a descida, você vai ter o objeto ocupando a posição de maior altitude. Então ele é lançado, ele sobe, ele alcança o ponto mais alto da trajetória, depois ele inicia o movimento de descida. Tá certo? Vamos dar uma olhada então nisso aí. A gente vai analisar esse movimento, o lançamento vertical para cima, com as mesmas equações que a gente usa, né, no movimento uniformemente variável, né, que são essas aqui que eu já passei para vocês. Aceleração, equação da velocidade, né, a equação dos espaços, a equação de Torricelli. Então não tem nada de diferente em relação às nossas equações que a gente vai precisar usar aqui. Então vamos dar uma olhadinha nessas fases, né, do movimento aí que eu falei para você. No instante inicial, no instante zero, o corpo normalmente se encontra no solo, né? Então esse aqui vai ser o instante inicial, um instante igual a zero, tá certo? Ele é lançado para cima com uma velocidade inicial, v0, né? Essa velocidade inicial é diferente de zero. Como a gente agora vai ter na subida velocidade apontando para cima e na descida a velocidade apontando para baixo, a gente tem que convencionar, né, qual que vai ser a direção positiva e qual que vai ser a direção negativa. Então aqui a gente vai usar a convenção que para cima é positivo. Então tudo que estiver apontando para cima vai ser positivo, né? Então a nossa direção positiva aqui vai ser para cima. Por isso que na subida a velocidade ela é positiva, porque ela aponta para cima, né? Agora a aceleração, que é a gravidade, ela já aponta para baixo, então ela vai ser negativa. A aceleração é menos g. Só o gzinho é 10. Menos g vai ficar menos 10 metros por segundo ao quadrado. E o instante inicial, quando ele é lançado, esse instante é o zero. Você zera o cronômetro no momento do lançamento para começar a contar o tempo a partir desse instante. O objeto vai ser lançado com uma velocidade vertical para cima, então ele se movimenta nessa direção, né, vertical, nesse sentido para cima. Como ele tem uma aceleração em sentido contrário, essa velocidade vai diminuindo. Então ela vai diminuindo até um ponto em que essa velocidade se torna nula. Então quando você está no ponto mais alto da trajetória, a velocidade no ponto mais alto é zero. Porque a velocidade ela vai diminuindo durante a subida por causa da ação da gravidade que tem sentido contrário. Então, instantaneamente, é como se o objeto parasse. Nesse instante, que a gente chama de tempo de subida, o objeto apresenta a velocidade instantânea zero. Então, essa velocidade é igual a zero num instante, que é no instante em que ele está no ponto mais alto da sua trajetória. É nesse instante que ocorre a inversão do sentido de movimento.
Antes desse instante ele se movia para cima, após esse instante ele vai descer, ele vai se mover para baixo. E a gente chama esse tempo de tempo de subida. E a aceleração continua sendo menos a gravidade. Após o tempo de subida, ele vai começar então a descer, porque a gravidade não para de atuar. Então ele tem uma velocidade nula, a gravidade aponta para baixo, vai fazer a velocidade aumentar para baixo agora. Então agora a velocidade dele, o módulo dela vai aumentando, só que é negativo. Então é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, né? Vai ficando cada vez mais negativo, mas o módulo vai aumentando. E o objeto ele retorna ao solo com a velocidade, com o mesmo módulo que tinha no começo, no início, com a velocidade que ele foi lançado. Só que a diferença é que ele é lançado com a velocidade para cima e ele retorna ao solo com a velocidade para baixo. Mas o módulo é o mesmo, o valor é o mesmo. O que muda é o sentido. Por isso que tem esse sinal negativo aqui, indicando que um vetor velocidade tem sentido oposto ao outro. Então, durante todas as etapas, a gente considerou que a aceleração ela é negativa, porque ela aponta para baixo, e o que estiver apontando para cima é positivo. Como que a gente calcula, então, o tempo de subida e a altura máxima, que são os dois principais parâmetros desse movimento, né? Para a gente calcular o tempo de subida, a gente vai analisar só o intervalo de tempo correspondente à subida, do instante inicial ao instante aonde você está no ponto mais alto da trajetória. Então, o objeto é lançado com uma velocidade inicial, v0, que é diferente de zero. Esse tempo a gente chama de instante inicial, instante zero, né? Quando ele alcança o ponto mais alto, a velocidade instantânea se torna nula. E esse tempo a gente vai chamar de tempo de subida, quando a velocidade é zero. A distância que ele percorre, a altura máxima alcançada, o h aqui, a gente vai chamar de ΔS, né? E a nossa aceleração aponta para baixo é igual à da gravidade. Como a velocidade aponta para cima, a aceleração para baixo, a velocidade vai ser positiva, o V0 vai ser positivo, e a gravidade vai ser negativa. Então, nessa subida aqui, ó, eu vou pensar que o V0 está apontando para cima, ele vai ter sinal positivo, só que a aceleração da gravidade está apontando para baixo, então ela vai ser negativa. Certo? Então, o que a gente vai ter? V igual a V0 mais AT, né? Aqui, ó, quando a gente for usar o valor da aceleração, a gente vai colocar menos G. A aceleração nossa vai ser menos 10. Né? Aqui, desculpa, não é a gravidade, é a aceleração. Tá? Porque o G vale 10. A nossa aceleração vale menos G, então ela vale menos 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Como que a gente vai calcular o tempo de subida? Pega a equação da velocidade, o vivo à toa, né? Só desse instante para esse. Então aqui é o instante inicial, aqui é o instante final. Essa velocidade é a velocidade final. No instante final, essa velocidade é zero. Então eu sei que essa velocidade aqui é zero. Né? A velocidade inicial não é zero. Então vai ficar o V0 aqui. A aceleração é menos a gravidade. Então vai ficar menos G e o tempo final é o tempo de subida que a gente quer achar. Passa esse GTS para o outro lado, né? E passa o G dividindo. Você vai ter essa expressão para calcular o tempo de subida. É a velocidade inicial dividido pela aceleração da gravidade. Então isso é uma coisa bastante simples de fazer. A gente consegue obter aí o tempo de subida. Você pode obter esse mesmo tempo de subida através de outras equações, mas não tem necessidade. Por exemplo, só para a gente visualizar. Se eu pegasse essa fórmula aqui lá do MOVE, né, ΔS sobre ΔT igual a média das velocidades, o ΔS vai ser a altura, o ΔT é o tempo final menos o inicial, tempo final menos o inicial, V0 é a velocidade de lançamento, V é a velocidade final, que é zero. Então essa velocidade aqui eu sei que é zero. Assim como esse instante inicial eu também sei que é zero. Então vai ficar H sobre TS, V0 sobre 2, eu posso isolar o TS, 2H sobre V0. Certo? Então é só para a gente ver que são as mesmas equações. Tá certo? Mas vejam que tanto nessa equação quanto nessa a gente precisa do V0. Aqui eu só preciso do V0 da gravidade. Então, já que você tem o V0, você não precisa usar essa aqui que envolve a altura. Aqui é só o V0 e a gravidade. Aqui é o V0 e a altura. Mas fica a cargo de vocês aí. Uma outra possibilidade é a gente calcular a altura máxima alcançada. Essa altura máxima alcançada é, na realidade, o nosso ΔS. Né? Então aqui a gente quer calcular o ΔS, que a gente está chamando de H. Né?
O objeto ele é lançado, mesmo esquema, vamos analisar só a subida. Ele é lançado com a velocidade inicial diferente de zero, no ponto mais alto da trajetória a velocidade é zero. A distância percorrida, ΔS, é essa altura máxima. Né? Vamos usar a equação de Torricelli aqui. V² igual a V0² mais 2A ΔS. Se eu estou considerando só a subida, a velocidade final é no instante final, no ponto mais alto, que vai ser zero. Então essa velocidade aqui eu já sei que ela é zero. 0² vai dar zero. A velocidade inicial V0 não é zero. Duas vezes a aceleração continua sendo igual a menos g. Está contra, aqui está para baixo. Então fica duas vezes menos g. E o ΔS é a altura máxima. Então esse menos 2GH aqui, eu vou jogar para o lado esquerdo, vai ficar positivo. Do outro lado vai ficar só V0². Passo 2G dividindo, a altura máxima V0² sobre 2G. Então, é através dessas equações do move, que a gente já viu, que a gente analisa o movimento. O que a gente tem que sempre lembrar? Que no ponto mais alto, você vai ter o tempo de subida e a velocidade instantânea igual a zero. Beleza, gente? Vamos dar uma olhadinha, então, só para vocês verem melhor, né? Essa animaçãozinha aqui, ó. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Um objeto é lançado com uma velocidade de 19,6 metros por segundo no começo aqui, ó. A velocidade com que ele é lançado. Só que tem uma aceleração para baixo de 9,8. Então essa aceleração aqui vai ser negativa. 19,6. Essa aceleração da gravidade, ela fala que a cada segundo a velocidade dele muda 9,8 metros por segundo. Por isso que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Então, como a aceleração está para baixo e na subida a velocidade está para cima, a velocidade dele vai diminuindo. Né? Então, 1 segundo ela diminui 9,8. Se ela sai com 19,6, em 1 segundo ela vai valer 9,8. Porque ela vai ter diminuído de 9,6 menos 9,8. É o que está aparecendo aqui do lado. Mais 1 segundo ela diminui mais 9,8. Então ela vai para zero. Então veja que no ponto máximo da trajetória a velocidade é zero. E se passaram 2 segundos até alcançar o ponto máximo da trajetória. Né? Depois a velocidade vai mudar de sentido. Ele vai começar a se mover para baixo. Né? Aí a velocidade zero ela vai aumentar em módulo 9,8 em 1 segundo e depois mais 9,8. Então ela retorna com a mesma velocidade com que ele foi lançado. Então veja que o movimento é vertical. A bola sobe e desce. Né? Se move sobre uma reta. Né? Só que no ponto mais alto, olha lá, ela dá uma paradinha. Então naquele ponto é onde você tem a velocidade instantânea igual a zero. E a velocidade com que ela retorna é a mesma com que ela foi lançada, vejam aí, só que com o sentido oposto. Por isso que vai ficar com o sinal trocado. Né? Só para a gente finalizar aqui, vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui. Voltando aqui. Então vamos pensar mais ou menos como essa animação que a gente viu aí, né? Alguma coisa parecida com isso. Um objeto é lançado então aqui, ó, a partir do solo com uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Eu tenho a gravidade, né, que vale, vamos considerar que a nossa gravidade aqui, o Gzinho, tem valor de 10 metros por segundo ao quadrado, né? Então o objeto vai ser lançado a 30 metros por segundo. O que eu posso calcular aqui? O tempo de subida, a altura máxima. Então vamos calcular isso aí. Para a gente obter o tempo de subida, né? Não precisa decorar aquelas equações, você trabalha com as equações do move, aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Né? Eu vou considerar aqui, ó, só a subida. Então eu vou aplicar essa equação na subida. O que isso quer dizer? Que eu vou pensar que no instante zero, a minha velocidade é igual a 30 metros por segundo. No meu instante final, que é o TS, que eu não sei, a minha velocidade final vai ser zero.
Então, colocando essas condições na equação da velocidade, v igual a v0 mais at, a gente vai ter 0 é igual a 30. Quanto que vai da nossa aceleração? A aceleração é menos g. Então, vai dar menos 10 metros por segundo ao quadrado. Então, aqui vai ficar menos 10 vezes o tempo agora, que é o tempo de subida. Então, 10 vezes o tempo de subida é igual a 30. A gente acha, então, que o tempo de subida é igual a 3 segundos. Então, ele demora 3 segundos para subir. Obviamente, ele vai demorar 3 segundos para descer também. Certo? Vamos calcular agora a altura máxima. De novo, a gente vai analisar a subida do objeto. E aí eu vou usar a equação de Torricelli. V² igual a V0 ao quadrado mais 2a ΔS. Mesmo esquema. Como a gente está analisando a subida, a velocidade final é 0. A velocidade inicial é 30 ao quadrado. 2 vezes a aceleração, que vai continuar sendo menos 10, né? Como a gente fez na subida ali. E o ΔS vai ser a altura máxima. Então vai ficar menos 20h, vou jogar para o outro lado. Isso vai ficar positivo, vai ficar 20h. 30 ao quadrado é 900, corta 0 com 0. 90, o 2 passa dividindo. A altura máxima foi de 45 metros. Certo? Agora, só para a gente terminar, vamos pensar aqui num ponto intermediário, no ponto médio da trajetória, h sobre 2. O que acontece? Qual que é a velocidade nesse ponto aqui? Ó? Quanto que vale a velocidade aqui agora? Vamos pensar nisso aqui. Então, a gente volta, a situação continua a mesma, né? A gente tem aqui um objeto lançado para cima, com uma velocidade inicial. A gente sabe que ele vai chegar aqui no ponto mais alto, mas eu quero saber agora, aqui ó, no ponto médio. Tá? Então eu sei que ele é lançado com uma velocidade de 30. Então aqui eu vou ter uma velocidade inicial de 30 metros por segundo. Eu quero saber quanto que vale a velocidade dele aqui, ó, nesse ponto médio. Eu sei que aqui em cima, no ponto mais alto, ela é 0. Ah, vai valer 15. Não vai ser bem assim não é tão fácil, né? Então, vamos pegar aqui, ó. Se esse aqui é o ponto médio, quanto que vale essa altura aqui, né? Esse ΔS nosso aqui agora é a altura máxima dividido por 2. Tinha dado 90 a altura máxima. 90 por 2 vai dar, então, 45 metros, né? Porque a gente viu que essa altura máxima H aqui deu 90 metros, né? Desculpa. Deu 45 metros. Então, a altura máxima tinha dado 45 metros. H sobre 2 vai ser 45 metros dividido por 2. Então, aqui vai dar 22,5 metros. Então, a gente tem agora, vejam bem, ó, um instante inicial 0. Eu tenho uma velocidade de 30. Como eu vou pegar até o ponto médio da trajetória, no meu instante, que eu não sei qual que é esse instante aqui, não sei quanto tempo ele demora para vir daqui até aqui, eu sei que aqui ó, é um instante inicial, 0. Eu sei que aqui, no ponto mais alto, é o tempo de subida, que tinha dado 3 segundos. Agora, nesse ponto aqui, quanto tempo ele demorou para chegar até aqui? Eu não sei. Qual que é a velocidade dele aqui? Eu também não sei. O que eu sei é que aqui, o ΔS dele, a distância que ele percorreu, foi de 22,5 metros. Certo? Então, como que a gente vai obter esse tempo e essa velocidade? Como a gente não tem o tempo, a gente pode usar a equação de Torricelli. V² é igual a V0 ao quadrado
mais 2A ΔS. A minha velocidade final agora é essa que eu não sei. A inicial é 30. 2 vezes a aceleração, que é menos 10. E o ΔS agora é 22,5. Certo? Então aqui a gente vai ter 30 ao quadrado, que é 900. Menos... Aqui, ó, 2 vezes 22.000 dá 45. Menos 10 dá menos 450. Então, essa velocidade, ela vai dar para a gente a raiz quadrada de 450. Raiz quadrada de 450 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 9 vezes 50. Né? Então, aqui vai ficar 3 vezes a raiz quadrada de 50 metros por segundo. Ah, raiz quadrada de 50? Isso aí é 7, alguma coisa. Não interessa o valor. Então, eu sei quanto que vale a velocidade nesse ponto. Certo? Agora, vejam que como eu tirei a raiz quadrada, né, eu vou ter aqui mais ou menos. Né? Porque agora, o sinal negativo ele tem uma informação para mim. Por que essa velocidade pode ser mais ou menos esse valor? Porque quando ele estiver subindo, ela vai ser o valor positivo. Quando ele estiver descendo, vai ser o valor negativo. Né? Então, essa velocidade, ela tem dois valores. Ela é mais ou menos esse valor que a gente calculou aqui. O valor positivo vai ser na subida e o valor negativo vai ser na descida. E a mesma coisa vai acontecer com o tempo. Quando a gente for calcular o tempo, a gente vai obter dois valores de tempo também. Certo? Eu posso usar, por exemplo, a equação ΔS é igual a V0 vezes T mais A sobre 2 vezes T ao quadrado. Né? O nosso ΔS vai ser 22,5. A velocidade inicial vai ser 30. Aqui vai ficar menos 10 sobre 2. E aqui vai ficar T quadrado. Certo? Então, o que a gente vai ter aqui? Ó? 5t quadrado, ó, isso aqui vai dar 5, vou jogar para lá, fica positivo, menos 30t, menos 22,5 igual a zero. Aqui a gente tem uma equação de segundo grau. Então aqui, quando você resolver, você vai ter um valor de t' e um valor de t2'. Né? Vai ter duas soluções. Né? Quando você calcular x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2a, né? Mais vai dar mais ou menos raiz quadrada de delta. O mais vai dar um valor, o menos vai dar outro. Por que a gente vai ter dois valores de tempo? Porque um vai ser o tempo no qual ele vai passar por aqui subindo, e o outro vai ser o instante que ele vai passar por aqui descendo. Certo, gente? Então, se vocês quiserem realizar esse cálculo aí, fica para vocês. Mas aqui o que eu queria mostrar para vocês era exatamente isso. Quando você calcular a velocidade num certo ponto, você vai obter dois valores. Um positivo é quando ele vai estar subindo, o negativo é quando ele vai estar descendo. E se você pegar numa posição em qual instante o objeto passa ali, você também vai ter dois instantes. Um da subida e o outro da descida. E aí fica para vocês fazerem aí como desafio calcular esses dois intervalos de tempo aqui. Ok? Então, agora vocês têm as questões da apostila aí para resolver sobre esses lançamentos verticais, queda livre, lançamento para baixo, lançamento para cima. E eu aguardo as dúvidas aí então, porque aí a gente já vai começar os movimentos em duas dimensões, o lançamento oblíquo, né, que é quando um objeto é lançado e descreve uma trajetória parabólica. Beleza? Muito obrigado, valeu e até mais.